Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Convidá-los nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. À medida que você encontrar, por gentileza, se puder, se coloque de pé. Amém? Mateus capítulo 25, nós estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 13 na noite de hoje. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de fazer dois registros aqui. É o diácono Francisco, que acabou de dirigir o culto aqui, e a nossa irmã Lucimar estão oferecendo esse culto em ações de graças por 40 anos de casamento. Amém? 40 anos de casamento, glória a Deus, né? Também, nesse mês passado, na realidade, quem completou 13 anos de casamentos foi a irmã Jéssica e Lavoisier. Eles estão aí? Amém, né? Lá atrás, né? Já Lavoisier. No final, se eu me lembrar, eu oro por vocês. Eu espero que a memória me ajude, em nome de Jesus. Mateus 25, mas desde já parabéns a todos vocês. Amém? Do 1 ao 13, nós estaremos lendo nessa noite. A palavra do Senhor nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todos ficaram sonolentas e adormeceram. Verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dei a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, por que então vai faltar tanto para nós como para vocês? Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos bendizer o Teu nome por esse dia do Senhor. Obrigado pela manhã que tivemos aqui na escola bíblica. Nós queremos render graças ao Teu nome. E queremos te pedir que nessa noite, onde logo mais cercaremos a Tua mesa, mais uma vez, pela Tua infinita graça e misericórdia, Tu fale ao coração de todos nós que aqui estamos. Essa é a nossa oração, humildemente, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pois Ele vive e Ele reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, o Senhor Jesus, nessa passagem, Ele ainda está sentado com seus discípulos sobre o Monte das Oliveiras. Mateus 24, 3 nos diz isso. E Jesus, nessa parábola, Ele trata da necessidade de nós estarmos preparados para o encontro com o Senhor. E minha pergunta inicial para você é essa: se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Faço uma pergunta a você mesmo nessa noite. Esse é um tema que a igreja já nem toca nele mais, a parousia, porque nós vivemos como se isso às vezes não fosse mais uma realidade para nós. Infelizmente, para muita gente isso não é mais uma realidade, isso é uma utopia, isso é um sonho, isso é um engodo. Para muitos cristãos, eles nem acreditam mais que Jesus vai voltar, infelizmente. Interessante que Jesus compara o reino dele, ou o reino dos céus, com uma festa de casamento. É esse o pano de fundo dessa parábola, uma festa de casamento. E antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de colocar você no contexto desse texto. Como? No tempo de Jesus, normalmente, havia 3 estágios no processo matrimonial. Primeiro estágio, vinha o compromisso, quando era feito um contrato formal entre
os respectivos pais do noivo e da noiva. O segundo estágio desse processo matrimonial era propriamente, digamos assim, o noivado. Era uma cerimônia realizada na casa dos pais da noiva, quando promessas mútuas eram feitas pelas partes contratantes, diante de algumas testemunhas, e o noivo, nessa ocasião, dava presentes à sua noiva. E, finalmente, o terceiro estágio desse processo matrimonial, que se dava mais ou menos o seguinte: o casamento em si, no qual, irmãos, o noivo, acompanhado dos seus amigos, buscava a sua noiva na casa de seu pai e a levava em cortejo de volta para a sua casa, onde se fazia por vários dias a chamada festa de casamento. Um adendo importante aqui nessa noite: no mundo antigo, as amigas da noiva iam até a casa da noiva para aguardar a chegada do noivo. Então, dava-se o início a uma espécie de procissão da casa da noiva até a casa do noivo. É bem provável, mas é muito possível mesmo, que seja o cortejo em que as 10 virgens dessa história são retratadas, vindo encontrar-se com o noivo. Possivelmente era esse trajeto, essa procissão que Jesus tinha em mente quando contou essa parábola. Claro que fica claro eu creio, para quase todos nós que aqui estamos, que o noivo aqui é o Senhor Jesus. Como também fica claro que ele está sendo retratado, como na sua gloriosa e inesperada segunda vinda. A parábola, ela retrata exatamente isso. O Senhor Jesus, ele prometeu vir buscar a sua noiva. Jesus prometeu vir nos buscar. Isso é fato, isso é uma promessa. Mas uma coisa interessante, ele não marcou nenhuma data. Algo, inclusive, que o próprio Jesus disse, que a hora e o dia só era de propriedade do próprio Deus. Base bíblica para isso, Mateus 24, 36, quando o texto sagrado nos diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Eu chamo a sua atenção inicial agora para o verso de número 1. Vamos reler? Olha o que o texto sagrado diz. Aqui está o pano de fundo, Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Aqui está, ao meu ver, um retrato claro da igreja visível. A olho nu, se você se levantar e vier para aqui nessa noite e olhar para talvez 200 pessoas nós tenhamos aqui, incluindo o pessoal da galeria, a olho nu, todos nós iremos dizer que todos que estamos aqui estamos prontos, que todos que estamos aqui iremos participar dessa grande festa. Com certeza, essa expectativa estava no coração, irmãos, não só das noivas, mas também dos seus amigos, dos seus familiares. E elas próprias tinham a expectativa de participarem daquela grande festa. Como, creio eu, todos nós que estamos aqui nessa noite, e as pessoas que estão provavelmente nos acompanhando de forma remota, no nosso coração nós dizemos que estamos prontos para o retorno do Rei, Para Jesus vir nos buscar, para a parousia, nós dizemos que estamos prontos. Interessante, eram todas virgens, todas as 10, todas elas saíram ao encontro do noivo. Aliás, elas fizeram uma profissão de que o seguiriam, de que iriam nesse cortejo. Elas se separaram dos seus amigos, elas se separaram de algumas companheiras, de algumas conhecidas, que não iam para a festa com elas, para que elas pudessem estar preparadas para esse encontro nupcial. Detalhe, elas tomaram as lamparinas, porque para elas, todas as 10, era certa que elas iriam entrar naquela festa nupcial. Para elas eram festas, então elas colocavam as lamparinas numa espécie de haste, para que pudesse iluminar o seu caminho, e elas iriam em procissão até a casa do noivo. A outra coisa importante que eu gostaria de destacar: o propósito primário dessa parábola não é, irmãos, tocar terror nas nossas vidas, não, mas acentuar a importância de estar preparado para a vinda do noivo. Vamos pensar um pouquinho aqui. Qual é o alerta? O alerta para nós nessa noite é o seguinte: Jesus certamente virá,
brevemente, pessoalmente, repentinamente, audivelmente, inesperadamente, gloriosamente. E eu lhe refaço a pergunta: se ele vier, você está preparado? Quando ele vier, a pergunta melhor é essa: você está preparado? Verso de número 2, vamos ler ele, por gentileza. O texto sagrado diz o seguinte: 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Pare um pouquinho aqui. A partir, irmãos, desse verso, a parábola ela começa a ganhar contornos de dramaticidade. Veja que Jesus está fazendo uma constatação muito clara, muito forte, e aqui a minha opinião particular, muito triste. Por que muito triste? Por que muito triste? Esqueça o mundo lá fora. Esqueça, por gentileza, por um momento, os ímpios. Olhe só para nós que estamos aqui, hoje à noite. Atente só para essa pequena multidão que tem aqui nessa noite, hoje. Esqueça. O que é que Cristo está nos dizendo aqui? O que é que Cristo está constatando aqui? Que essa parábola, ela ensina que a igreja está dividida em 2 grandes grupos. A igreja. E esses grupos não se trata de pobres e ricos. Jesus não divide esses 2 grupos entre capitalistas e socialistas. Jesus não divide esses 2 grupos entre sábios e ignorantes. Jesus não divide esses 2 grupos entre homens e mulheres. Mas Jesus divide a igreja em 2 grupos: os que estão preparados e os que não estão preparados para a sua volta. É assim que Jesus vê a igreja. Em seu seio, aqui, existem as pessoas que estão preparadas para a volta de Cristo. E infelizmente eu tenho que dizer isso, mas é verdade, aqui existem pessoas que não estão preparadas. Quando Cristo voltar, elas vão ficar. Quem são, não sei. Mas isso é uma verdade que nós não podemos passar por cima e dizer que ela não é fato. 2 citações eu gostaria de dizer a você, com base nesse verso de número 2. Primeira, Deus não procura vasos de ouros, como também Deus não procura vasos de prata, mas Deus sempre procurará vasos limpos, para que sejam usados por Ele. Há uma segunda verdade aqui que eu gostaria que você não esquecesse, ainda tomando como base esse verso de número 2. A Bíblia ela não nos foi dada apenas para aumentar nosso conhecimento. A Bíblia ela nos foi dada para mudar a nossa vida. Se você participa de alguma religião que não muda a sua vida e não lhe torna mais, irmãos, dependente de Cristo, a sua religião é em vão. Ela é inútil, ela não serve para nada. Verso 3 e verso 4. Vamos olhar para esses 2 versos nessa noite. Olha o que o texto nos diz. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Uma coisa interessante aqui. Os 2 grupos foram ao encontro. Os 2 grupos tinham plena consciência de que iria se encontrar com um noivo. Contudo, existia uma diferença vital entre os 2 grupos. Embora algumas vezes, como eu já disse, isso não fique evidenciado a olho nu. Mas existia uma diferença grandiosa demais. Relembre o seguinte, vamos relembrar o seguinte. Ambos os grupos possuíam profissões que seguiriam o noivo. Apartaram-se de conhecidas para irem à marcha nupcial. E todas, sem exceção, tinham suas lâmpadas, tinham suas lamparinas na mão, prontas para se encontrar com o noivo. Qual a diferença? É muito claro a parábola. Existia 5 delas que eram nécias, que eram imprudentes. Por que elas eram nécias? Porque elas não tinham azeite. Por outro lado, havia 5 que eram prudentes. Por que eram prudentes? Porque além da lamparina, além das lâmpadas, elas possuíam azeite. Irmãos, o óleo, você sabe mais do que eu. Aqui nessa parábola, ela é um símbolo do Espírito Santo. O que é que eu aprendo já aqui no verso de número 3 e no verso de número 4? Isto é,
Não adianta uma religião superficial. Não adianta uma religião de aparências. Nós precisamos nascer de novo. Todos nós que estamos aqui, creio eu, se não nascemos de novo, nós precisamos de nascer de novo. E há um texto que é fundamental para o que eu estou dizendo aqui, serve de base para o que eu estou dizendo aqui, Romanos 8, verso 9, a parte final, quando Paulo escrevendo aos Romanos diz o seguinte: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meus irmãos, qual o problema para muitos? Qual o problema para mim? Eu sei que é um problema para você também. Discernir quem tem azeite e quem não tem. Não é verdade? É difícil a gente discernir isso. Quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. Às vezes, pessoas que dizem ter o Espírito Santo, não vão ter. E pessoas que possivelmente você acha que não tem o Espírito Santo, têm o Espírito Santo. Então o problema para nós é, a olho nu, nós definimos isso. Conforme o texto que nós estamos analisando, todas as virgens tinham lamparinas. Porém, o importante era o que estava dentro das lamparinas. Era algo que a olho nu era invisível. Não é verdade? Isso é uma verdade. Talvez as 5 nécias julgassem isso desnecessário. Às vezes nós trocamos a nossa indumentária, às vezes nós trocamos o nosso linguajar, às vezes nós trocamos, irmãos, até os nossos ambientes, né? Trocamos todas essas coisas e nos tornamos cristãos dessa maneira. Mas falta talvez em algumas pessoas o essencial. O que é que eu vou tentar provar aqui para vocês, com base nesse verso 3 e 4, e outro texto que eu vou usar agora, o quê? Como você identifica quem tem o Espírito Santo e quem não tem? Eu gostaria, por gentileza aí, Wellington, a gente colocasse Romanos capítulo 8, a partir do verso 5, por favor, Wellington. Verso 5 até o verso 10. Vamos ler, irmãos? Preste atenção nesse texto. O verso 5 diz o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Verso 6: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10, a gente termina aí. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. O que é que esse texto está nos dizendo? Que há 2 forças que operam no homem. Um é a carne e outro é o Espírito. 2 modos de vidas conflitantes. Paulo aqui é muito claro, irmãos. Ou nós somos governados por um, ou nós somos governados por outro. Ou nós somos governados pela nossa inclinação para o pecado, em viver deliberadamente nele, ou nós somos governados pelo Espírito. Paulo não está descrevendo nesse texto que existe crente carnal e que existe crente espiritual. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo nessa porção das Escrituras é exatamente o seguinte: existe um contraste entre quem é salvo e quem não é. E detalhe, essa porção foi escrita para a igreja de Roma. Foram escritos para as pessoas que se reuniam em Roma. E Paulo está dizendo, olha, aqui não é que aqui tenha crente carnal e que haja aqui crente espiritual, negativo. Existem os crentes, entre aspas, que não são salvos, por isso que eu coloquei entre aspas, e existem os crentes que são salvos. Uma coisa importantíssima nesse texto: a carne escraviza, o Espírito liberta. Isso é muito claro aqui. Quem tem o Espírito Santo, no caso aqui da parábola, quem tem azeite, essa pessoa ela não elimina a possibilidade de pecar, mas essa pessoa, dada pelo Espírito Santo, tem o poder para não fazê-lo. Para não fazê-lo.
um crente ele não continua em pecado. Nós já ouvimos isso aqui demais da conta. Demais da conta. Então, qual a questão onde nós estamos? Qual é a grande questão? Onde você está? Ou você está em Gálatas 5, do 19 ao 21. Coloca aí, por favor, Wellington. Ou você está nesse texto, ou você está em Gálatas 5, 22 e 23. Quem não tem o azeite está aí, ó. Quem não tem o azeite está aí. É dominado por essas coisas aí. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uma coisa que me chamou muito atenção nesse verso 21 é quando Paulo diz, coisas semelhantes a estas. Deixa eu dizer algo aqui, irmãos, para você aqui que está me ouvindo nessa noite, me acompanhando de forma remota. Coisas semelhantes a estas, em que Paulo estava pensando em muitas coisas, mas creio eu, que Paulo estava pensando em soberba também. Eu posso lhe dizer algo aqui nessa noite? Soberba e piedade não habitam no mesmo coração. É impossível uma pessoa que foi dominada pelo Espírito Santo, que é controlada pelo Espírito Santo, ser um soberbo. É impossível. Vou lhe dar base bíblica para isso. O publicano e o fariseu. Ambos subiam ao templo para orar. Um com seus filactérios, com a sua indumentária, santo demais. Olhou para o publicano e disse, Senhor, eu te dou graças. Porque eu não sou adúltero, eu não sou roubador, não sou assassino, e nem sou como esse publicano. A parábola diz o seguinte, que o publicano, que subiu ao templo também, nem colocava os olhos para cima, apenas batia no peito e dizia, sê propício a mim, Senhor, que eu sou pecador. A minha pergunta é a seguinte, qual dos dois saíram justificados? Qual dos dois saíram justificados? O soberbo? O que pisa no semelhante? Ou o publicano? Qual foi? Soberba e piedade não habitam no mesmo coração. Crente arrogante não mora no céu. Coisas semelhantes a estas, o texto está dizendo. Deus nos chamou à humildade. Deus nos chamou, irmão, para servirmos. Deus nos chamou, irmão, para sermos escravos dele. Ou nós somos escravos dele, ou nós somos escravos do diabo. Você está aqui para ser servo. Os pastores daqui são servos. Nós não somos donos de rebanho. Nós estamos aqui para servir. Você está aqui para servir, não para ser servido. A igreja do Médici não é trampolim. A igreja do Médici está com as portas abertas no Médici para servir. Lembre-se sempre disso, nós somos servos. A partir de mim, nós temos que ser servos. Verso 5 e verso 6. Olhe para eles. O que diz o verso 5 e o verso 6. O texto sagrado nos diz assim. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Há dois alertas aqui, meus irmãos. Há dois alertas aqui. Primeiro, para você que tem azeite. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Não durma. Não durma. Isso é, não relaxe a sua vida espiritual. Dormir aqui não é descansar apenas. Não. É não relaxar a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque nós corremos o risco, todos nós, de esquecermos que devemos viver para a glória de Deus. Nós corremos o risco de desistir da nossa missão, de viver para a glória de Deus, de evangelizar, de nos santificar. Portanto, não durma. Todas dormiram. Mas eu também tenho um conselho aqui, para você que não é cristão.
Talvez haja aqui no nosso meio, não sei, ou me acompanhando de forma remota, alguém que não é cristão, ou seja, em outras palavras, tomando como luz o texto que nós estamos analisando. Você que não tem o azeite, que vive como se a volta de Cristo, ou seja, o juízo final, nunca fosse acontecer. Eu tenho um conselho para dar a você nessa noite. Ainda há tempo. Ainda dá tempo. A porta ainda não se fechou. Sabe o que eu aprendo aqui no verso 5 e no verso 6? As virgens nécias é um símbolo da igreja que não quer Cristo, mas também é um símbolo do mundo que será pego de surpresa. Por quê? Porque se recusam a ouvir a palavra, porque não olham para as evidências, para as advertências. Meus irmãos, 1 Pedro 3,20, o que diz lá o texto? Deus avisou que o dilúvio estava a caminho. E sabe o que me chama a atenção? Só 8 pessoas creram. Só 8 pessoas foram salvas. Noé passou 120 anos proclamando. Noé passou 120 anos dizendo, aquela geração antediluviana, que o mundo iria se acabar, que Deus iria exercer o juízo sobre aquele mundo. Apenas 8 creram. Olhe para Gênesis 19, você lê em casa do 12 ao 14. Ló avisou a sua família de que aquela cidade seria destruída. Ninguém acreditou em Ló, apesar dos avisos dele. Você pode se perguntar, por que não se crê? Por que não se crê? Eu vou lhe dizer, porque há corações e mentes que não estão corretos. Se esses corações e mentes tivessem corretos, essas pessoas acreditariam, essas pessoas consertariam as suas vidas, e mais, essas pessoas estariam aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito claro no texto. Se você tiver oportunidade, e você for estudar a carta de Paulo aos Tessalonicenses, havia na igreja dos Tessalonicenses pessoas que se preocupavam demais com esse tema, a segunda volta de Cristo. Mas o que eu gostaria de lhe chamar a atenção é o seguinte: como Paulo exortava aquela igreja. Por favor, Wellington, 1 Tessalonicenses 5 e 14. Por favor, olha esse texto. São os conselhos finais de Paulo. Mas no verso 14 do capítulo 5 ele diz o seguinte, olha: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Deixa eu dar um conselho aqui à nossa igreja. Nunca seja um insubmisso, porque o insubmisso sempre é pedra de tropeço. E Paulo continua dizendo o seguinte: console os desanimados, os de alma fraca. Há pessoas que estão no nosso meio, irmãos, que em algum momento da vida podem cair. Deixa eu dizer algo aqui para você. Você pode criar alguém com todo esmero, com toda dedicação, e quando essa pessoa engrossar o pescoço, ela dá um chute no balde e não quer nada acerca do Evangelho. Você vai desistir dela? Você vai fechar as portas da igreja para essa pessoa? Não é o que Paulo está dizendo aqui. Não é o que Paulo está dizendo aqui. Portanto, irmãos, nós não temos a competência de julgar quem é salvo ou quem não é salvo. O pastor Hernando Dias Lopes diz algo interessante: deixe o trigo junto com o joio, porque pode ser que o joio vire trigo, pode ser que ele tome uma decisão e se converta, Cristo converta ele, o Evangelho alcança essa pessoa. A igreja tem que ser aberta também e principalmente também para os desanimados, para esse tipo de pessoa que Paulo está dizendo aqui, que nós temos que consolar, porque uma vida é preciosa demais, irmãos. Uma vida é preciosa demais para o Senhor. Claro que sim. Os que estão desanimados, anime-os, console-os, sabe? Muito possivelmente com essa palavra aí, Cristo vem nos buscar um dia. Isso aqui é consolador. Verso 7 ao verso 9, olha o que diz o texto sagrado. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas.
E as imprudentes disseram às prudentes: dê a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. O que você aprende aqui? Olhando para esse texto, eu tirei muitas lições relevantes. Demais. Primeiro, a simples religião externa não tem o poder de nos iluminar. Não adianta ter apenas lamparina se você não tem o azeite. E quando nós temos o azeite, que é o Espírito Santo, esse Espírito Santo nos conduz à verdade. É o Espírito Santo que faz com que você tenha saudade dos átrios de Deus, porque você mesmo não gosta de orar, nem eu. Quando vem aquela saudade de Deus, o desejo de orar não vem do diabo, nem vem de você, vem do Espírito Santo. Vá orar. É o Espírito Santo que lhe direciona a ler a palavra. Crente que não ler a palavra é um problema. Ou ele é vazio do Espírito Santo ou ele não tem. Ou ele não tem. Pode ir fazendo um teste aí para você mesmo. Faça um teste aí para você mesmo. É só lamparina ou tem azeite? Vamos um pouquinho adiante. Ainda com base no verso 7 e 9, o que nós aprendemos aqui? Que a graça salvadora é uma possessão pessoal. A graça salvadora é uma poção intransferível. Nenhum de nós que estamos aqui, nós entraremos no céu por procuração. Nenhum de nós que estamos aqui. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você não entrará no céu porque seus pais são crentes. Você não entrará no céu só porque você foi criado num lar evangélico. Você não entrará no céu pelo simples fato de você frequentar uma igreja bíblica. Você não entrará no céu só por isso. Você não entrará no céu porque seu cônjuge é cristão. Não, você precisa nascer de novo. É isso que o texto está dizendo aqui. Atente para o seguinte: as virgens prudentes não tinham azeite para dar. O que é que você aprende aqui? Que cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós que estamos aqui, nós temos graça suficiente para nós. Ninguém pode compartilhar aquilo que é individual e que é intransferível. O que é que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? Em outras palavras, não se empresta piedade. Não se compra relacionamento com Deus. Se você vê seu filho despontando na obra missionária, se você vê seu filho pregando, se você vê seu filho louvando, se você vê seu filho querendo vir para a igreja, e você não, meu irmão, seu filho está bem e você está muito mal, ou vice-versa. Se seus pais caminham, se seus pais são pessoas de oração, se seus pais são pessoas tementes a Deus, se seus pais gostam de ler a palavra, se seus pais são pessoas piedosas e você não, meu querido, relacionamento com Deus não se compra. É isso que esse texto está deixando muito claro aqui. E Spurgeon, irmãos, analisando esse texto, ele diz o seguinte, e eu concordo com ele: é pior ter uma lâmpada que se apagou do que nunca ter possuído qualquer lâmpada. Às vezes eu fico analisando, eu digo, meu Deus, mediante tudo que nós recebemos, imagine se no dia final o Senhor dizer a nós, a mim, não te conheço. Que frustrante seria. Não vos conheço. Né? Para um ímpio que viveu na impiedade, claro que será triste. Claro que será, irmãos, uma situação extremamente desagradável. Mas ele viveu de forma ímpia. Mas alguém que um dia teve lamparina, alguém que um dia tomou ceia, foi batizado, fez profissão de fé, tinha lamparina, tinha jeito de religioso. É frustrante demais, irmãos. O que é que eu aprendo aqui ainda também?
A você que não é cristão, não adie o seu arrependimento. Não deixe isso para a hora da morte. Sabe por quê? Quando o suor frio da morte começar a escorrer por sua testa, talvez não dê tempo. Meu irmão, meu pai infartou nos meus braços. Não dá tempo. Eu estava até lendo uma reportagem essa semana, dizem, né, que aquele cantor Cazuza, no leito de morte, se converteu. A enfermeira que cuidou dele, pregou para ele, e ele se converteu. Amém. Amém que tenha sido. Mas há pessoas que não dá tempo. Portanto, um conselho aqui para você que ainda não se arrependeu dos seus pecados e não entregou a sua vida a Cristo. João 3,27. O texto diz o seguinte: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Sabe qual é meu conselho para você? Peça hoje que Deus lhe conceda graça salvadora. Peça hoje que o Espírito Santo habite em você. Creia hoje que Cristo é suficiente para lhe salvar. Arrependa-se dos seus pecados, mas principalmente peça a Deus: Senhor, me converte. Porque é Ele que converte. É Ele que converte. Talvez esse seja o maior, a coisa principal que pessoas têm que fazer aqui nessa noite. Finalmente Deus me converte. Verso 10. E a gente termina, para irmos para o segundo momento. O pastor James disse que hoje que eu fosse breve, né? E eu sou obediente. Vamos ler o verso 10, a gente termina daqui a pouco. Ainda falta 11, 12 e 13. Eita, vai demorar um pouquinho. 40 minutos. Vamos para o verso 10? Brincadeira, irmãos. Olha o que o texto diz no verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E o quê? E fechou-se a porta. O que isso nos diz? Quando Jesus voltar, as portas serão abertas para os que são seus. 2 Timóteo capítulo 2, 19 diz o seguinte: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Quando o Senhor voltar, as portas serão abertas para os que são seus. Então esses entrarão e a porta da graça se fechará irrevogavelmente, para nunca mais se abrir. Essa porta se fechará para os salvos, para toda dor, para toda tristeza, para esse mundo malvado. Essa porta será fechada para as tentações do diabo, será fechada para as dúvidas, será fechada para os temores. Mas essa porta também, ela será fechada numa visão diferente, para as virgens imprudentes. Vamos ver o verso 11 e o verso 12. Eu vou começar da parte final do verso 10, e nós vamos ler o 11 e o 12. O finalzinho do verso 10 diz o seguinte: e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Meus irmãos, as virgens imprudentes ou nécias chegaram atrasadas, porque estavam despreparadas. Elas não encontraram mais azeite para comprar. O que nós aprendemos aqui, para mim é muito claro: não há clamor atendido após as portas se fecharem. Não há. Assim como a geração antes do dilúvio, que gritaram a Noé, as pessoas que não estão preparadas descobrirão isso tarde demais. Quem sabe hoje você sempre brincou de ser crente e está aqui. E Deus está lhe chamando hoje, né? Sempre você foi aquele crente meia boca. É e não é. Você frequenta, mas compromisso zero. Você frequenta, mas dizer, eu quero, em cima do muro. Nós já ouvimos aqui que em cima do muro também é do diabo. Você hoje tem que decidir. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Né? Interessante. Qualquer esperança
maior que a revelada na palavra de Deus, é uma ilusão. Olha o que diz Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe reencarnação. Não existe outra pessoa a não ser Cristo que possa lhe salvar. Não há outro sacrifício suficiente a não ser a cruz de Cristo para que nós sejamos salvos. E mais, não existe purgatório, não existe missa que possa lhe tirar do céu. Aliás, do inferno para o céu. Não existe extrema unção. Não existe. Só Cristo. Só o sacrifício dele. E a minha pergunta para você nessa noite, mais uma vez, é essa: você está preparado? Você está preparado? Verso 13 e a gente encerra. Jesus termina dando um conselho no verso 13, né? Ele diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem a hora. Nenhum de nós que estamos aqui, nós não sabemos nem o dia, nem tampouco sabemos a hora. Que verdade, irmãos, atordoante. Sabe por que eu digo que é atordoante? Porque todos nós pensamos que nós temos o controle da nossa vida. Qualquer um de vocês que estão aqui, se amanhã for num cardiologista, fizer um eco, primeiro faz um eletro, depois faz um eco, não é verdade? Depois faz todo aquele hemograma, aí você volta para o médico, apresenta ele diz: coração de menino, né? Vai viver 300 anos. Quem lhe garante isso? Quem foi que disse a você que isso é garantia? Jesus está dizendo aqui no verso 13: viva nas pontas dos pés, aguardando esse dia, vigie. É isso que ele está dizendo. Eu quero terminar nessa noite dizendo o seguinte: o que importa para nós invocá-lo com a palavra, quando as nossas obras o negam? Pense um pouquinho sobre isso aqui. Qual é o cuidado que eu gostaria que você tivesse aqui à luz desse texto que nós acabamos de ler? Manter a aparência de crente, sem ser crente, é um risco fatal. A primeira pessoa que pregou o evangelho para mim é um ateu. A primeira mensagem que eu ouvi da Bíblia foi sobre arrebatamento. E essa pessoa que pregou para mim até hoje é incrédulo. E ele diz com todas as letras para mim: eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não quero me converter. Ele sabe, irmãos. O pior é a gente dizer: eu vou para o céu, eu sou cristão, e não sei. Esse é o grande alerta dessa parábola. Esse é o risco fatal que Jesus tenta evitar. Deixa eu concluir aqui nessa noite. A história sobre as virgens, que nós acabamos de meditar, exorta a igreja a vigiar. Vou passar um dever de casa para você. Amanhã, ou terça, ou quarta, leia todo esse capítulo 25. Você vai se deparar com outra parábola depois dessa. A parábola dos talentos. Tanto a parábola das 10 virgens, como a parábola dos talentos, tem a ver com cristãos simplesmente nominais e cristãos verdadeiros. As virgens esperam vigiando. Os servos fiéis esperam trabalhando. O que é que eu gostaria de dizer aqui? A parábola dos talentos é uma parábola sobre mordomia cristã. Se você é verdadeiramente salvo, o que você tem feito com as suas dádivas naturais? O que é isso, pastor? O que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito com seus talentos?
O que você tem feito com a sua vida profissional? Se você verdadeiramente é salvo, o que você tem feito com as suas dádivas sobrenaturais? Com aquilo que Deus tem lhe dado, com a palavra, com a oração, com a sua salvação. Pense nessa noite, irmãos. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Sabe por quê? Porque nunca Deus cobrará além daquilo que Ele mesmo nos deu. Deus cobrará exatamente o que Ele nos deu. E Deus nunca vai exigir de nós além de nossa capacidade. A parábola dos talentos vai deixar isso claro. Mas também eu gostaria que você, ao chegar essa semana, lesse acerca do grande julgamento. Eu vou concluir aqui. Se as lâmpadas com azeite apontam para o preparo íntimo do crente, e se a multiplicação dos talentos trata de um serviço abnegado, a partir do verso 31 até o final do verso do capítulo 25, que é o grande julgamento, esse ensino vai mostrar a necessidade de sermos transformados, ou transformar nosso discurso religioso em prática. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, a gente termina. Aqui na nossa igreja, vamos até começar um diretório agora em janeiro, nós aprendemos, e é bíblico, que a justificação é unicamente pela fé. E que as obras, elas não desempenham papel algum na salvação. Contudo, a justificação não é por fé desacompanhada. É o que você vai aprender quando ler aqui o grande julgamento. O que é que eu gostaria de dizer aqui? Quem é salvo tem azeite. Quem é salvo multiplica os talentos que Deus colocou na sua mão. Trabalha na obra. Quem é salvo é justificado não pelas obras, mas mostra a sua justificação pelas suas obras. Haverá uma clara evidência de que uma pessoa não é salva quando ela não estende a mão para ajudar o necessitado. Você vai ler sobre isso. E eu termino dizendo duas coisas aqui nessa noite. Só há dois destinos para todos nós: céu de glória ou inferno de fogo. Só há dois destinos para nós: gozo eterno ou castigo eterno. Só há dois destinos para nós: comunhão com o Senhor ou tormento com o diabo e seus anjos. Qual você quer? A frase não é minha, é de J.C. Ryle. Ele diz o seguinte: tão certo quanto Deus é eterno, também o céu é um dia interminável, sem noite. E o inferno é uma noite interminável, sem dia. Cristo vai voltar hoje. Um exemplo. Se você fechasse os olhos hoje, você abriria aonde? Se você abrir num lugar e você vê Abraão, Isaac, Jacó, George Miller, né? João Calvino, etc. Aleluia. Se você abrir e ver Ló, a mulher de Ló, Judas Iscariotes, você não está num lugar muito bom, não. Se Cristo voltar hoje, você está preparado? Deus abençoe cada um de vocês nessa noite em nome de Jesus. Amém?